Olá pessoal, agora chegou a hora da mão na massa, onde a gente entra no ChatGPT e vamos entrar com tudo, beleza? Primeiramente, eu quero lembrá-los de alguns avisos, como por exemplo, o seguinte: antes de você começar a futucar o ChatGPT, por favor, deixe um arquivo de Word com os prompts ou com a linha de raciocínio que você vai trocando uma ideia, para você extrair, copiar e colar. É muito bom a gente ter essa prática e essa disciplina, porque isso faz com que a gente copie e cole melhor os prompts fora do ChatGPT. Entendeu? Vamos lá? E também passando aqui mais um recado, né, da nossa aula, esses exercícios que eu vou passar aqui, que são justamente os prompts escola, digamos assim, eles estão na plataforma disponíveis para vocês testarem. Então, por favor, antes eu faço aqui, depois vocês fazem, eu quero que vocês entendam a lógica e a estrutura desses exercícios. Vamos lá. Bom, como eu tenho aqui, né, dentro das aulas, certo? Eu tenho esse arquivo aqui de prompts, eu já abri aqui, já deixei ele aqui em mãos, certo? Bom, qual que é o exercício número 1, tá, pessoal? O exercício número 1 é um mapeamento simples de mercado, ok? Onde eu coloco aqui a função especialista de comércio exterior da Apex, com o objetivo geral de usar o ChatGPT para mapear o mercado-alvo inicial e depois identificar barreiras e oportunidades de exportação de soja para o Japão. Olha que interessante. E aqui já vai, inclusive, o exemplo de prompt, né? Formatado. Atue como analista de comércio exterior da Apex Brasil. Seu objetivo é fazer um mapeamento inicial do mercado japonês para exportação de soja brasileira, identificando pontos importantes a serem considerados. Galera, com isso aqui, a gente começa o nosso exercício, ok? Eu já tenho um prompt padrão que eu formatei e a gente vai lá aqui no ChatGPT agora e manda ver. Bom, dando uma geral aqui na nossa área de trabalho, relembrando aqui a todos, essa aqui é uma aba que você expande, que você tem todo o seu histórico, que você pode no chat pesquisar, né, algum assunto que de repente você não se lembre qual conversa estava, você pesquisa por assunto, palavra-chave, você chega lá, ok? Depois, a gente tem essa aba aqui de explorar, tá? Que eu entro mais a seguir, que é onde a gente vai começar a usar os agentes GPTs e a gente vai, inclusive, configurar, mas é a próxima aula, tá? Por enquanto aqui, é engenharia de prompts. Eu tenho essa aba aqui, novo projeto, que já eu explico também, e aqui eu tenho as minhas conversas, ok? Então, aqui também, só lembrando, né, que eu posso, vamos voltar aqui, acontece até em demonstração gravada, erros no ChatGPT, mas sem problema, a gente voltou aqui. Bom, e aqui é o meu perfil, tá, pessoal? Quando eu coloco aqui no meu perfil Gilson Leal, ele aparece aqui o meu status de login, com vocês aí, vocês têm uma conta corporativa, vai ser um pouco diferente, mas o interessante aqui, ó, nessa aba de configurações, essa aba aqui é essencial, vou dar uma geralzinha nela aqui. Antes, o seguinte, pessoal, ela está aqui em inglês, mas deixa eu traduzir ela aqui para português. Vou traduzir para português, ok? Isso é normal, é até bom que vocês aprendam. Beleza, vamos lá. Então, bom, a primeira aba aqui é a aba da aparência, não tem muito o que fazer, né? Tem a aba aqui, aqui que está acontecendo, minha conexão falhou. Mas eu vou usar aqui um outro navegador. E vai dar certo, vocês vão ver. Ok, estou aqui em outro navegador, aqui que é eu uso aqui o Brave. É importante até acontecer isso para vocês verem. Quando vocês estiverem com problemas, né, de execução dentro do ChatGPT, vocês podem utilizar outros navegadores. Eu gosto de usar o Brave só para isso, ele é um navegador padrão, né, que eu deixo aqui e ele é muito leve e muito interessante. Bom, aí aqui, quando eu venho aqui nas minhas configurações, pessoal, eu tenho aqui a minha aparência, certo? A aba de notificações, o que você quer receber algumas notificações na tela. A parte de personalização, pessoal. Essa personalização aqui é interessante você conhecer como é que funciona, porque você pode habilitar, se você quiser, colocar instruções personalizadas. Quem eu sou um gerente comercial, eu sou um analista de comércio exterior. Eu, particularmente, não gosto de travar essas personalizações, eu gosto de deixar em aberto, porque eu gosto de simular diversas personalidades dentro do ChatGPT, ok? Aqui eu tenho os aplicativos e os conectores, pessoal, muito interessante. É nessa aba aqui que vocês aí na Apex, eu não tenho acesso ao Microsoft OneDrive,
que é a plataforma de vocês. No meu caso aqui é Google Drive, mas é aqui onde vocês vão adicionar as chaves para vocês fazerem as conexões, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, o Hélio e o pessoal, o Gustavo, o pessoal lá da TI, eles estão prontos aí para dar algum suporte técnico para vocês, mas é importante que vocês aprendam a fazer essa conexão, porque aí vocês vão poder conectar documentos próprios que eu não tenho acesso por não ser colaborador da base de dados, ok? Bom, aqui eu tenho a parte de agendamento, se eu quiser gerenciar algum tipo de agendamento diário, fazer uma pesquisa, enfim. Eu não gosto muito disso aqui, mas está aí. Depois, controlar dados. Isso aqui é muito legal. Pessoal, melhorar dados ou modelo para todo mundo. Aqui está uma pegadinha bem legal. Se você deixar isso aqui ativado, melhorar meu modelo para todo mundo, isso quer dizer que você está deixando o ChatGPT gravar os seus dados após a conversa, ok? Então, eu gosto, por segurança, de deixar isso aqui no modelo desativado para que a gente mantenha uma segurança interna. Inclusive, se você tem uma conta aí corporativa, eu acho que essa habilitação aí, ela já está impedida aí por firewall da TI, beleza? E aqui eu tenho dados do navegador, eu tenho links compartilhados, chats arquivados, enfim. Mas é importante vocês saberem disso e também não se preocuparem, porque essa aba aqui já foi totalmente configurada aí pelo pessoal da TI, mas fica a dica de onde vocês encontram isso, beleza? Vamos começar a conversa? Show de bola! Como que a gente começa uma conversa aqui com os nossos exercícios práticos? Voltando, tá? Eu coloco aqui, ó, o meu prompt, atue como analista de comércio exterior, vou aqui na minha telinha, ok? E olha só, pessoal, pode parecer simples, mas quando você tem, né, aquilo que a gente aprendeu na aula, atue como, né, ou assuma a posição de especialista, depois o objetivo, o mapeamento do mercado japonês, e depois a tarefa, identificando os pontos importantes a serem considerados para essa tarefa de análise do mercado japonês. Quando eu coloco aqui, você vai ver que o comportamento, né? Olha, ele inclusive, olha só que coisa interessante, pessoal, ele entendeu aqui no meu chat GPT que ele pode aprimorar o meu prompt. Obviamente que se você colocar isso aí, de repente, no seu navegador, não aconteça a mesma coisa, mas isso pode acontecer e é muito bom. Então, por isso que é legal a gente saber a estrutura e lidar também com essas situações aqui, que o GPT 5.1 ele está com essa capacidade de aprimorar nossos prompts. Então, vamos lá, atue como analista, aí depois ele incluindo panorama de consumo de soja no Brasil, dependência do Japão de importações, requisitos e barreiras de entrada, logísticas e cursos, né? E custos, concorrentes e competitividade, oportunidades e riscos, recomendações iniciais para o exportador brasileiro. Cara, que maravilha, né? Então, se quiser, posso rodar esse prompt agora. Quer que eu execute? Sim. Pessoal, mas fica aqui a dica. Se eu não quisesse, né, que ele analisasse as oportunidades e riscos, ou se eu quisesse que ele utilizasse só concorrência e competitividade, eu poderia chegar aqui e colocar, certo? Não tem problema nenhum. Mas nesse caso aqui eu vou deixar ele executar o prompt completo. Vamos lá? Segue abaixo o relatório preliminar. Panorama do consumo de soja no Brasil, certo? Ele dá aqui, inclusive, né, quais são as fontes, certo? Depois, ele dá dependência do Japão de importações, implicações, requisitos e barreiras de entrada, quais são as implicações desses requisitos, né, para exportadores brasileiros, qual a logística e custo, quais são as implicações, concorrência e competitividade, implicações, oportunidades e riscos, né, recomendações iniciais para o exportador brasileiro, e assim vai. Conclusão, o mercado japonês, olha só, com um prompt eu já consegui aqui essa iteração magnífica, mas eu poderia aqui continuar, solicitar mais coisas. O que é importante a gente ver aqui, olha só, pessoal, o meu modo aqui está no auto, ok? Esse auto, que é o modo automático do tempo de pensamento, ele, de acordo com a pergunta que eu faço, ele escolhe entre um modelo instant, para respostas imediatas, e para thinking, que ele é feito para gerar respostas melhores, ok? Quando eu ponho o modelo thinking aqui, ó,
ele já faz aqui a barra de pensamento. E ele aparece aqui, inclusive, né, na nossa aba aqui, pensando, né? E aí, ó, ele, se desejar, posso gerar uma planilha benchmark. Então, eu vou pegar essa gerar planilha benchmark, vou deixar aqui no modo pensando, ok? E vou executá-lo. Quando isso acontece, quando a gente usa o modo pensando, pessoal, ele geralmente gasta mais tokens. Ele fica um tempinho pensando. Então, é natural ele deixar aqui, mas com certeza ele vai buscar aqui respostas muito mais cuidadas, digamos assim, mais verificadas, certo? Enquanto isso, eu vou mostrando aqui algumas outras funções nessa aba aqui, mais, por exemplo, ó, mais. Quando eu coloco aqui mais, pessoal, tá? Eu vou ter aqui algumas opções, como, por exemplo, adicionar fotos e arquivos, né? Posso adicionar, por exemplo, arquivos PDF, planilhas em Excel e tudo mais. Eu posso adicionar arquivos do meu Google Drive. No caso de vocês, vai aparecer adicionar arquivos do OneDrive, e aí vocês vão poder pesquisar dentro da rede compartilhada aí por vocês. Eu posso colocar no modo investigar, tá? Já já a gente chega aqui no modo investigar, é um modo que ele só dá 20 opções por mês, onde ele faz uma investigação mais densa, mais profunda. Atenção para usar isso só quando você sabe realmente o que você quer, senão você vai ficar um tempão fazendo uma pesquisa genérica. Aqui a gente tem criar imagem, certo? A gente também vai ter um pedacinho sobre criar imagem, que não é muito foco aqui, mas é muito simples, tem umas dicas bem rápidas, tá? Modo agente, o que é um modo agente, pessoal? Ó, 39 restantes. Ele vai abrir um terminal, como se ele abrisse um outro computador clicável, né, uma outra tela extra, e ele vai navegar, vai fazer pesquisas automatizadas. Muito interessante também. Recomendo usar isso com cautela, porque às vezes ele passa muito tempo e não dá respostas tão boas. Mas ele está aqui em aprendizado e cada vez melhorando mais, tá? Adicionar fontes, obviamente, quando eu coloco aqui adicionar fontes, eu posso conectar alguma fonte específica, de repente um Gmail ou alguma outra fonte que eu gostaria que pegasse informação. E nesse botãozinho mais, eu tenho ainda mais alguns segredinhos aqui dentro. Como, por exemplo, esse botão aqui, ó, estudar e aprender, que nada mais faz do que se você quer estudar algum tópico, como, por exemplo, cultura japonesa no mercado de pets, ele vai fazer um fluxo em cima de perguntas e respostas mais básicas. Muito interessante também. Depois ele tem um modo de busca na web, onde ele vai virar um buscador, e o Lousa, que é o modo onde ele faz uma abinha interna para poder editar textos ao mesmo tempo que ele produz. Interessante também, acho legal vocês botarem a mão na massa e testar um a um. Nesse meu caso aqui, ele está conectado ao Canva, mas pode ser que na aplicação de vocês apareçam outras aplicações de acordo com o uso. Como eu uso bastante o Canva, ele já me indicou aqui fazer conexões, onde ele já joga textos e prompts direto para o aplicativo. Muito legal, está ficando cada vez melhor, né, pessoal? Mas vamos lá, vamos ver qual foi o resultado de gerar uma planilha de benchmarking. Olha só, pessoal, ele veio aqui e gerou uma planilha em Excel para mim. Ele me deu um download de uma planilha de Excel. Ele me pede aqui, inclusive, né, para eu salvar, beleza? Ele pede para salvar, vou salvar aqui na mesa, certo? E o que é interessante, pessoal? Quando ele dá aqui uma planilha de Excel, certo? Vou abrir aqui, vamos ver se ele já abre. Olha só, ele já começou a montar a minha planilha aqui, beleza? Olha, bom, como que funciona isso aqui, pessoal? É uma questão de vocês testarem e verem como funciona. Dentro do ChatGPT aqui, voltando, eu gosto de dar mais algumas dicas aqui. Como, por exemplo, essa parte de pensamento profundo e pesquisa. Então, eu vou voltar aqui, ó, tempo estimado, estendido, fontes, e vamos lá, ok? Então, agora eu quero aqui investigar, pessoal, obter um relatório detalhado. Vou pegar aqui alguma coisa que não seja gerar uma planilha de marketing, que nesse caso aqui não deu um resultado assim tão interessante. É importante vocês verem, né? O perfil de demanda do Japão. Vou colocar aqui. Mapear o perfil de demanda do Japão. Vou colocar aqui e vou colocar... Mapear precisamente o perfil de demanda do Japão para produtos brasileiros. Vamos ver se ele entende colocar aqui em pesquisar, certo? Fazer uma pesquisa profunda.
E assim sucessivamente. E ele me fala aqui, vamos pesquisar por volume de consumo, por tendências ou previsões, principais regiões, ou você gostaria de incluir todos esses tópicos? Aí você chega aqui e fala que sim, tive que gravar um novo vídeo aqui para vocês entenderem, né? A gente parou aqui e a gente pediu para mapear precisamente o perfil de demanda do Japão. Olha só, para mapear com precisão o perfil de demanda de soja no Japão, você gostaria que eu focasse em volume, tendências, principais regiões, preferência. Eu falei todos. E com isso ele gastou um tempinho aqui. Por isso que eu estou voltando aqui em outra tela. Por quê? Ele demorou aqui 22 minutos. Ele fez uma compilação com 4 fontes e fez 99 buscas na internet. Por quê? Porque ele precisa, de acordo com a nossa solicitação de um pensamento de uma pesquisa de investigação profunda, ele precisa de tempo para raciocinar. Bom, e olha só que interessante, pessoal. Vou passar aqui rapidamente e depois eu volto. Mas o perfil da demanda de soja no Japão, consumo anual por segmento. Vejam que ele criou aqui um documento com aproximadamente 39 parágrafos, tá? Ele fez aqui um pensamento bastante arrojado, onde ele apresenta dados, ele não inventa, tá? E o que é importante a gente ver isso? A gente vê em cima disso, tá? Estou voltando aqui, beleza? Perfil de demanda do Japão. E ele fala aqui do consumo anual, por segmento, ele dá aqui as fontes, onde ele achou. Olha só que interessante, ele foi aqui numa fonte aqui dentro do Facebook, uma fonte japonesa. Olha que coisa incrível, seria impossível a gente chegar nessa informação se a gente não tivesse ChatGPT, certo? E aí que ele fala aqui sobre ração animal, sobre tendências de projeção por segmento, e me parece uma pesquisa muito interessante, né, que demoraria talvez semanas para ser feita, né, e assim um gasto gigantesco de investimento e tempo, tá? Então fica aqui o resultado. Eu não sou especialista para avaliar realmente qualitativamente como isso ficou, mas assim em termos de procedimento, eu acho que está muito bem feito e vocês podem usar e abusar, tá? Quando a gente chega aqui no final, tá? É muito importante vocês saberem uma dica muito legal. Quando eu pego esse relatório completo, eu tenho algumas funções aqui, como por exemplo, eu posso exportar ou posso baixar esse link. Isso vai servir para quê? Isso vai servir de base de conhecimento. Então imagine que eu esteja trabalhando na aba de projetos, conforme a gente viu em outra aula, eu posso baixar, né, um documento em PDF. Isso se torna o quê? Se torna uma referência. E você pode, inclusive, compartilhar essa pesquisa aqui com seus colegas. Não vou salvar aqui, quer dizer, vou salvar. Vou salvar aqui, iCloud Drive. Vou vir aqui na Apex, certo? Lista, colunas, Apex Brasil, e vou deixar salvo aqui, ok? Vai que a gente precisa disso em algum momento. Mas é isso, pessoal. É muito interessante e você pode compartilhar, inclusive, isso aqui para outro grupo, enfim. Muito bacana essa utilização de pesquisa profunda naquele modo investigar, ok?